A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Um elemento básico em toda e qualquer conversação é certificar que os termos, as palavras que nós usamos ou que os interlocutores usam sejam corretamente entendidas. Porque, às vezes, o diálogo trava porque um dos interlocutores usa um determinado termo, dando a ele um sentido particular que o outro interlocutor não entende ou interpreta a modo dele. Então, evidentemente, o fluxo do diálogo, da interação, fica travado, interrompido. E isto pode acontecer também com termos que nós usamos, tanto na liturgia, como também na conversa, nas celebrações litúrgicas. O ano litúrgico católico termina com uma solenidade chamada e conhecida como a solenidade de Cristo Rei. Esta palavra rei, com tudo aquilo que ela implica de realeza, ela pode ser justamente interpretada de uma forma ambígua. Por isso, é preciso que se especifique qual é o sentido verdadeiro que se dá ou que se quer celebrar quando nós falamos de Jesus Cristo, Rei do Universo. Na verdade, o que nós queremos entender e o que precisa ser entendido? Porque, convenhamos, no mundo de hoje, a realeza, o conceito que se faz de realeza é um conceito, assim, um tanto quanto distante, formal, do cotidiano da vida. E a liturgia presta exatamente para clarear, para especificar melhor esta terminologia. E aí, a liturgia da solenidade de Cristo Rei nos apresenta como ponto de partida e como campo para reflexão uma das páginas mais dramáticas de todos os evangelhos. É o capítulo 18 do Evangelho de João, que apresenta, narra o encontro entre Jesus e Pilatos. Vale a pena. Bom, em primeiro lugar, sempre vale a pena ler por inteiro o capítulo, mas ler o capítulo dentro do seu contexto, digamos assim, dramático. E eu ouso até dizer que este diálogo, este encontro de Jesus com Pilatos é uma peça de dramaturgia que cabe no melhor, no mais habilitado dramaturgo. Vejamos só e imaginamos a cena. De um lado, Pilatos, representante do pomposo, imponente, do prepotente Império Romano. Falava-se, ao se falar de um governador romano, pronto. Tudo tremia, tudo ficava em respeito. Pilatos, sentado então no seu trono de governador, representante do Império Romano. E, do outro lado, na frente dele, Jesus. Por grande parte deste processo, e aí que está o foco dramático, bonito do capítulo, estão apenas Jesus e Pilatos, como se o mundo naquelas horas se resumia, a história do mundo estava resumida no encontro daquelas figuras. Repito, de um lado um prepotente, um arrogante,
representante do Império Romano, e de outro lado, Jesus. Um simples judeu e ainda condenado, ou melhor, acusado de rebelde. É importante também, olhando um pouco os anais da história, é importante lembrar aquilo que foi comentado a respeito de Pilatos por outros historiadores que não tem nada a ver com o Evangelho. O governador Pilatos é descrito como um sujeito cruel, como um sujeito prepotente, arrogante, de temperamento assim, de temperamento intransigente. Este dado carrega ainda mais a dramaticidade do encontro. Pilatos, ouvindo que Jesus estava sendo acusado de traidor, porque estava querendo fundar um novo reino, já vai logo de cara perguntando a Jesus, como alguém assim que não tem muito tempo a perder com qualquer revolucionário, com qualquer rebelde. E ele já vai interrogando Jesus: você é o rei dos judeus? É isso mesmo que eu estou ouvindo? E Jesus, na sua serenidade, vai respondendo a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino que eu estou falando não é um reino deste mundo a competir com o Império Romano. Não é com estas coisas que eu estou preocupado. Eu não tenho esta ambição de constituir um reino político a combater o seu império. Não é esta a minha preocupação. E aí Pilatos fica intrigado. Vejam só, aquele governador de poucas palavras, aquele governador prepotente, arrogante, começa a sentir-se incomodado com este judeu. E aí torna a perguntar de uma forma mais incisiva ainda, como quem querendo tirar da própria boca de Jesus a condenação. Então, você é mesmo o rei? E Jesus responde com toda a serenidade: sim, sim, como você está dizendo, eu sou o rei. É para isto que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Que resposta mais contundente. Enquanto você, Pilatos, representa um império que repousa, encontra sua força e sua sustentação no poderio militar, na impressionante força militar, no seu exército, o reino do que eu estou falando encontra sua sustentação na verdade. Que verdade é esta que Jesus está falando? É a única verdade que existe desde o princípio e que nenhum poder na terra, por mais imponente que fosse, poderá destruir a verdade do amor de Deus pelo resgate do ser humano. O amor apaixonado de Deus que quer fazer de todo ser humano um ser vivo. O amor de Deus que quer dar a todo ser humano um sentido verdadeiro. Fazer com que cada ser humano perceba que sua vida tem sentido. Esta é a verdade que o Senhor Jesus anuncia e vem dar testemunho. E a forma como a qual Jesus
faz esta afirmação, a forma e a situação e o contexto. Vejam só, das respostas de Jesus dependia o destino humano de Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com isto. Pilatos sim estava preocupado com isto, porque quando Jesus, num determinado momento do interrogatório, Jesus decide ficar quieto, Pilatos fica ofendido no seu brio. E fala e levanta diante de Jesus e diz: você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder de te matar, de crucificar e poder de te libertar? E Jesus, com toda a sua serenidade, não, você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse dado pelo alto. Então, Jesus não está preocupado com o seu destino. Ele está preocupado, sim, em que a verdade que ele veio trazer do amor incondicional de Deus pelo ser humano seja anunciada e seja captada. E aí, nas entrelinhas, este diálogo entre Jesus e Pilatos adquire ainda conotações mais dramáticas. Jesus está falando a Pilatos: eu não tenho ambições terrenas. Quem almeja, quem tem ambição terrena, quem gosta de autoridade, de poder no sentido de mando, faz qualquer coisa para não perder os privilégios, as mordomias, os tronos. Faz qualquer negociata, faz qualquer arranjo, abre mão até de princípios antes considerados intocáveis, desde que não se perca o trono. Jesus não. Ele não tem esta ambição. A finalidade dele não é poder, não é glória no sentido humano. A finalidade dele é mostrar aos homens, é convencer os homens do eterno, ou seja, do incondicional amor de Deus para com todas as pessoas. E aí, meu amigo, minha amiga, se de um lado a serenidade e a convicção de Jesus ficam claras, evidentes, de outro lado, fica igualmente evidente o desconforto de Pilatos, o vacilo de Pilatos. Logo ele, que estava tão cheio do próprio poder. Quando Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, ou seja, eu não estou preocupado com um reino à moda no estilo do mundo. Jesus estava dizendo: eu não estou aqui para fazer súditos, como vocês, romanos, sempre se preocupam com súditos e subalternos, como qualquer pessoa com ambição de poder quer manter pessoas sob seu domínio. Jesus diz: não é isso que eu quero. Aqueles que abraçam a minha ideia não são meus súditos, são meus discípulos. Portanto, quem é da verdade, ou seja, quem acredita nisto que eu estou falando, quem acredita nesta missão, se torna meu discípulo, se torna meu seguidor. Meu amigo, minha amiga, deste diálogo entre Jesus e Pilatos, que fica claro o sentido da realeza de Jesus, não uma realeza humana, mas
o sentido de um líder capaz de nos indicar o caminho da vida. Aliás, um líder que nós todos, as populações do mundo, tanto almejam. Onde e quando vai aparecer alguém que nos indicará o verdadeiro caminho para a felicidade? Quando e aonde vai aparecer alguém que, tendo nas mãos a direção de uma nação, de um povo, faz com que o povo perceba que esta pessoa não está direcionando os destinos para usar em favor próprio, mas porque pensa exclusivamente no bem-estar do povo. Todos nós anseiamos por esta liderança. E o Evangelho está nos dizendo, esta liderança existe e se chama Jesus Cristo. E aí fica uma pergunta um tanto quanto indigesta. Se de um lado nós, seres humanos, almejamos tanto de encontrar um líder autêntico, capaz de nos indicar o caminho, e este líder existe, por que ficamos tão indecisos? Por que resistimos tanto em segui-lo? Talvez porque este é um líder diferente. Enquanto os outros líderes para nos cativar e nos enganar prometem coisas fáceis para todas as pessoas, Jesus não promete coisas fáceis. Jesus promete: quem me segue, quem abraça este caminho do amor, doação, quem renuncia a si mesmo, este sim alcançará a vitória. E nós, seres humanos, sempre preferimos o mais fácil. Sempre preferimos aquela pessoa, ou aquela doutrina, ou aquele templo que nos dá coisas simples. Jesus não. Quem é da verdade vai seguir a minha voz. E a última consideração que eu faço com você, minha irmã, que eu faço com você, meu irmão. Nós nos apresentamos seguidores de Jesus. O que tem de verdade nesta nossa condição de seguidores? E o que tem de mentira nesta condição de seguidores? Jesus é rei, sim, mas não no estilo do mundo, mas no estilo de Deus. Veio com um propósito e nem na pena da morte o faz vacilar. Pelo contrário, decidido e convicto que este é o caminho, vai segui-lo e nos convida: largam de ser indecisos. Quem é da verdade, escuta a minha voz. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.